Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A temática, irmãos e irmãs, desse grupo de oração de hoje, dessa noite, é a respeito de um lugar privilegiado, de um lugar especial, lugar esse que é o segredo da nossa cura. Vamos descobrir que lugar é esse? Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 31. O texto diz assim: Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Essas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, de modo especial este evangelho de São Mateus, que acabamos aqui de ler a passagem extraída dele, nós lemos que Jesus, logo após ter sido batizado, ele é encaminhado, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Jesus é tentado e Jesus volta cheio do poder, prega na sua terra. Depois nós temos aquela parte do capítulo 5 ao 7, onde Jesus, ele proclama o famoso Sermão da Montanha. E depois disso, Jesus começa uma jornada que nós podemos dizer intensa por toda aquela região. Jesus, ele começou a ser um missionário incansável naquelas terras. E todo o tempo pregando as boas novas do Evangelho, ensinando através de parábolas, mas também realizando prodígios, milagres e sinais. Curas, milagres, exorcismos, Jesus realizava por onde quer que ele passava. Como sinais que ele era realmente o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. E nós aqui estamos diante de um desses textos que fala sobre esta manifestação do ministério de Cristo Jesus. Jesus havia acabado de sair de uma terra que nós podemos dizer até distante, Tiro e Sidônia, daqueles arredores, onde ele realizou ali a libertação da filha de uma pagã. Pois uma pagã, uma mulher cananeia, ela manifestou fé em Cristo e por meio dessa fé ela conseguiu obter o milagre que ela desejava. E então, depois de Jesus sair daquela região, ele volta, vai dizer o texto aqui, para perto do mar da Galileia. Irmãos, era uma jornada a pé, não tinha Uber, não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, não tinha a mesma facilidade de locomoção da nossa época. E Jesus, ele faz esse trajeto e volta para perto do mar da Galileia. E Jesus ali senta-se, porque creio eu, e a gente pode também imaginar, um Jesus cansado de longa jornada feita, e ali ele se senta. Mas Jesus, ele não tinha, entre aspas, paz. Porque logo que a multidão sabe que Jesus ali está, logo a multidão chega até ele. E vai dizer que não era só uma multidão, porque multidão já é um coletivo de muita gente. Vai dizer que era uma numerosa multidão. E essa multidão trazia consigo enfermos para ser curado por Jesus. Mas, irmãos e irmãs, o que nós podemos extrair dessa passagem? Qual mensagem nós podemos extrair diante do propósito de Deus para esse grupo de oração dessa noite? Eu falei a vocês anteriormente, no início desta pregação, que há um lugar privilegiado, lugar esse que é o segredo da cura, sim ou não? Falei. E esse lugar está exatamente contido nesse trecho desse texto e está contido no tema que me foi passado. Vai dizer assim o versículo 30. Puseram-nos
os enfermos aos seus pés e ele os curou. O lugar privilegiado da cura, meu irmão, minha irmã, que aqueles que foram conduzidos até Jesus tinham, era exatamente os pés de Cristo Jesus. Aquela numerosa multidão trouxe para os pés de Jesus diversos enfermos, coxos, aleijados, mudos, pessoas com diversas limitações. Talvez aquela multidão trazia, porque eram pessoas que estavam cansadas de cuidar de doentes. Eram pessoas que talvez não cuidavam, mas estavam cansadas de ver aqueles doentes nos seus arredores. E enfim, aquela multidão entendeu que havia uma solução para eles. E foi exatamente isso que eles fizeram. Aquele povo trouxe e colocou aos pés de Cristo aquele número imenso de pessoas enfermas. Então, para nós, hoje, a mensagem é: aos pés de Jesus, nós somos curados. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, meu irmão, minha irmã, é que esse aos pés de Jesus revela proximidade. Ao saberem que Jesus ali estava, vai dizer que a multidão, olha o texto, aproximou-se dele. Então nós iremos obter a cura por parte de Cristo quando nós formos próximos dele, quando nós nos aproximarmos de Jesus. É claro que Jesus, ele tem poder para realizar uma cura à distância, sim ou não? Você lembra de uma passagem em que Jesus fez isso no Evangelho? Pois é. Jesus, ele, por meio da fé daquele homem, o centurião, ele realizou a cura daquele servo do centurião à distância. Então Jesus, ele tem poder para realizar a cura à distância, mas a via de regra para que nós possamos ser curados é nós estarmos aos pés de Cristo Jesus. E estar aos pés de Cristo revela proximidade. Eu e você precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que há um lugar que nós precisamos estar, que é os pés de Jesus. E é para isso que nós temos igreja. É para isso que nós temos grupo de oração, é para isso que nós temos Santa Missa, é para isso que nós temos formação, é para isso que nós temos reuniões semanais, é para nós estarmos aos pés de Jesus, pois é a esses pés maravilhosos e milagrosos que nós iremos obter a cura. Na proximidade com o Mestre dos Mestres, com o Rei dos Reis, é que nós iremos obter a cura que nós precisamos. Não adianta a gente dizer que quer a cura, mas a gente não passa perto dos pés de Jesus. Não adianta dizer que a gente quer os milagres, mas a gente nem beira onde Jesus está. Onde é que a cura vai estar? Onde Cristo está. Se você vê nos evangelhos, isso é recorrente. Sempre que Jesus estava num lugar, numerosa multidão acorria até a ele. Aquele povo entendia: eu tenho que ir até ele, porque ele já veio até mim. Então eu preciso dar um passo até ele, eu preciso fazer um movimento da minha parte. Jesus já veio até mim, por que eu não posso ir até ele? E quando eu vou até ele, eu recebo aquilo que eu preciso. Quando eu vou até ele com fé, eu recebo aquilo que eu preciso. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, o trecho tem como título: os doentes buscam Jesus. Buscam a Jesus. Então isso revela proximidade até nós. Mas algo que nós precisamos também destacar é que essa proximidade, ela muitas vezes não irá nos curar imediatamente. E eu falo também de curas que não se limitam a curas físicas. Talvez aqui nós temos curas literais, como por exemplo aleijados sendo curados, cegos, mudos. Mas muitas vezes as nossas doenças são doenças espirituais, são doenças psicológicas, são doenças na alma, que não serão tratadas no estalo de dedo. E é exatamente por isso que nós precisamos estar continuamente aos pés de Jesus. Será essa proximidade constante aos pés de Jesus, essa constante exposição diante de Cristo, que vai fazer com que minha alma vá sendo iluminada, com que minha alma vá sendo tocada, e ao longo da minha jornada eu vou sendo purificado. Então, se eu e você recorremos aos pés de Cristo, e saímos, nunca mais voltamos, muitas vezes nós interrompemos uma cura que não está completa. Até o fim da nossa vida, a nossa alma estará sendo purificada, tocada pela luz de Cristo, pela graça de Cristo. E é por isso que a gente não pode sair desse lugar. Lugar esse que é aos pés de Cristo. Amém? Alguém falou. Então, outra coisa que nós precisamos entender diante dessa mensagem, diante desse versículo.
É que a cura, meu irmão, minha irmã, é que a graça de estarmos aos pés de Jesus nos proporciona cura das nossas doenças. Mas Jesus, ele nos dá alta da doença, mas não nos dá alta dos pés dele. O que é isso? Nós temos os hospitais, sim ou não? Infelizmente, nós adoecemos fisicamente e nós precisamos ir até o hospital. E quando nós vamos ali, muitas vezes é preciso, infelizmente, sermos internados, mas também, felizmente, Deus proporcionou ao ser humano o dom da medicina. A graça de Deus através da medicina nos proporciona cura. E então, depois de um tempo ali naquele hospital, graças a Deus o médico diz, ele está de alta, ele pode ir embora para casa. E nós saímos dali alegre, desejando nunca mais voltar. É um lugar abençoado? Claro, é ali que a gente recebe a cura. Mas se você pergunta, você quer ir para o hospital? Não, porque lá é lugar de quem está limitado, doente, enfermo. Eu não quero estar ali, eu quero passar longe daquele lugar. Por quê? Porque todo mundo quer ser curado e vazar dali. Mas aos pés de Cristo, a gente é curado. Jesus nos dá alta da doença, mas não nos dá alta dos pés dele. Significa que a gente não pode sair dos pés de Cristo. Porque muitas vezes a gente recebe a graça, recebe a cura, a gente é curado e vaza. A gente só quer extrair de Deus aquilo que ele pode nos proporcionar, aquilo que ele pode fazer em nós, mas a gente não quer aquele que cura. E esse tipo de cura, ela não nos salva. O tipo de cura é aquela que cura a nossa alma, mas nos prende aos pés de Cristo e nunca mais nos deixa sair dali. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente lê o Evangelho de São Lucas, principalmente, nós vemos 3 exemplos. Lucas, capítulo de número 17, vai dizer que 10 leprosos se aproximaram, mas não se aproximaram de Cristo. Por quê? Porque os leprosos tinham que manter distância dos demais seres humanos. Eles, ao longe, gritaram e começaram a clamar por Cristo. E Jesus disse assim, vão até o sacerdote, já dando a garantia de que eles seriam curados. E eles foram. Mas ao longo do caminho, um percebeu que estava sendo purificado. E aquele começou a glorificar a Deus em alta voz, igual o carismático faz, e voltou. E ainda encontrou Cristo. Creio eu que ele estava, meu Deus, será que eu não vou encontrar aquele homem que me disse para ir até o sacerdote? Será que eu não vou encontrar? E felizmente ele encontrou. E quando ele encontrou, vai dizer que ele lançou-se aos pés de Cristo. Diferente dos outros que foram até o sacerdote, cumpriu o rito, mas não entenderam o dever da gratidão de voltar e se colocar aos pés de Cristo. Muitas vezes a gente se comporta como os demais que estão preocupados em fazer aquele rito de ir até o sacerdote, agora se viram curados e não precisam mais dos pés de Cristo, não. Teve um que era samaritano, disse, eu vou voltar porque eu vou agradecer aquele homem. E ele se colocou aos pés de Cristo para agradecer. Aos pés de Cristo também não é só lugar de cura, é lugar de gratidão. Lucas capítulo 7, vai dizer que Jesus entrou numa casa e de repente chega uma mulher pecadora. E essa mulher lançou-se onde? Aos pés de Cristo. E começou a purificar os pés de Cristo com um perfume caro. E aquela mulher saiu dali perdoada. É aos pés de Cristo que a gente não é só curado, é aos pés de Cristo não só que a gente agradece pela cura que recebeu, mas é na proximidade dos pés de Cristo que a gente também é perdoado. Mas eu vou citar um terceiro. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo de número 10, que Jesus chegou à casa de Marta e Maria. E Marta, ela se preocupava com a lida da casa, estava toda entretida ali no cuidado da casa. Mas uma que era a sua irmã, Maria, ela prostrou-se aos pés de Cristo e começou a ouvir. Você entende que aquela mulher entendeu que os pés de Cristo também eram um lugar de se colocar para ouvir a sua palavra? Não é só lugar de receber a cura, não é só lugar de agradecer, não é só lugar de ali permanecer para receber o que a gente quer, mas é o lugar da gente ouvir a palavra de Deus. Então, os pés de Cristo revela esse lugar, esse segredo, para que nós permaneçamos, meu irmão, minha irmã. E é esse o lugar que nós precisamos ficar. Esse, aos pés de Cristo, revela também senhorio. Por quê? Porque entendemos que é naquele lugar que está o que nós precisamos e é só Ele que pode nos proporcionar. Jesus é o Rei dos Reis? É o Senhor dos Senhores? É. Mas é também o médico dos médicos.
E a palavra termina dizendo que ao as pessoas verem aquelas curas acontecerem, aqueles que antes eram doentes, agora são ex-doentes, ao aquelas pessoas verem toda aquela manifestação milagrosa, elas começaram a glorificar o Deus de Israel. Ao as pessoas verem o que Deus foi capaz de fazer na minha e na sua vida, as pessoas irão olhar para Deus e dizer: Deus está vivo, Ele continua a agir, Ele continua a manifestar, Ele continua a manifestar o seu poder, o seu milagre. O Deus de Israel é verdadeiro, o Deus dos cristãos faz milagre. Quando verem que você é um ex-depressivo, uma pessoa que venceu uma limitação que humanamente era impossível, as pessoas irão olhar para Deus e dizer: é possível, Deus está vivo. Então eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão a respeito daquilo que você tem na sua alma, na sua vida. Qual é a situação que envolve a sua realidade? Qual é aquilo que precisa de uma cura, de um toque de Jesus? Todos nós temos limitações. Talvez não são limitações físicas, talvez não são doenças físicas, mas são doenças da alma, doenças do espírito, doenças que estão aqui impregnadas no nosso interior. E nós precisamos nessa noite nos colocar aos pés de Jesus, para aos pés de Jesus Ele nos conceder a cura que nós precisamos. Se coloque aos pés de Jesus nesta hora e apresente a Ele aquilo que você precisa. Coloque diante dEle, deposite aos seus pés. E vai pedindo para que a sua luz o toque, para que a sua graça o toque. Senhor, nós queremos sair daqui nessa noite curados. Nós queremos sair daqui com um processo de cura iniciado. Nós queremos ser purificados, Senhor, daquilo que tem, Senhor Jesus, nos tornado pessoas enfermas na alma, no espírito, psicologicamente. Nós queremos ser alguém novo, Senhor. Nós queremos ser alguém novo, Senhor Jesus. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das suas chagas sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder.